Olá! Hoje a nossa análise vai mergulhar direto num verdadeiro segredo do biohacking. E olha, é algo absurdamente subestimado pela gigantesca maioria dos profissionais da área. A gente vai explorar um composto que é tão básico, mas tão básico na sua estrutura, que chega a ser irônico o quanto ele é revolucionário para a nossa biologia. Parece até coisa de ficção científica, mas é puramente real. Bom, para começar, a grande pergunta que a gente precisa responder aqui é a seguinte: será que existe mesmo uma pílula mágica? Ou melhor, um suplemento considerado um verdadeiro coringa para os problemas de saúde do mundo moderno? Pense em algo que seja incrivelmente simples, que caiba no bolso de qualquer um, mas que consiga empregar resultados extraordinários em vários sistemas do nosso corpo ao mesmo tempo. E a resposta que a ciência mais recente nos dá é um gigantesco e sonoro sim. O nome dessa substância é glicina. Basicamente, a glicina é um aminoácido primário, super simples, é extremamente barato de produzir e muito fácil de encontrar, mas atua como um autêntico mestre regulador da nossa saúde geral e da nossa longevidade. O que é mais fascinante nessa exploração de hoje é justamente esse contraste enorme, sabe? Como uma coisa tão barata e singela pode ter um impacto fisiológico tão profundo. Parte 1. O motor da longevidade. Aqui a coisa começa a ficar muito interessante. O foco principal é um componente genético chamado NF-κB. Imagina ele como se fosse o interruptor mestre da inflamação no nosso corpo. E olha que loucura, os dados mostram que esse marcador está lá no alto em praticamente todas as condições documentadas que são associadas ao envelhecimento celular e a doenças degenerativas. Tá, mas onde a glicina entra nisso? Ela age como um poderoso anti-inflamatório universal. Ela vai lá e simplesmente desliga, ou melhor, suprime a expressão desse gene, combatendo o envelhecimento e o dano celular direto na raiz do problema. E como isso se aplica no nosso prato, no dia a dia? Acontece que as dietas modernas, especialmente aquelas lotadas de carne e proteína animal, entregam uma quantidade gigantesca de um outro aminoácido, a metionina. E esse desequilíbrio com excesso de metionina literalmente pisa no acelerador do envelhecimento. A glicina entra no metabolismo exatamente para puxar o freio de mão. Ela neutraliza esses efeitos, restaura o nosso equilíbrio celular e ainda ajuda a varrer compostos tóxicos acumulados no sistema, tipo a perigosa homocisteína. E tem mais, o negócio fica de cair o queixo quando a gente olha para protocolos combinados. Quando a glicina se junta a um outro composto chamado NAC, a N-acetilcisteína, os resultados documentados são espantosos. Modelos de estudos em animais mostraram que essa dupla teve o poder de aumentar a expectativa e a qualidade de vida em incríveis 25%. É um salto absolutamente massivo. E para colocar isso em perspectiva, esse benefício gigante foi observado usando uma dose que, para nós humanos, seria o equivalente a só meio grama por dia. Uma eficiência absurda. E isso justifica totalmente a linguagem forte que os pesquisadores estão usando. Essa sinergia potente entre a glicina e o NAC é frequentemente chamada no meio científico de um verdadeiro elixir metabólico. Juntos, esses dois compostos entregam os tijolinhos exatos que o corpo precisa para fabricar o nosso maior antioxidante, a glutationa. E é a glutationa que preserva de forma formidável as nossas mitocôndrias, evitando aquele desgaste celular que nos faz envelhecer. E se a gente for listar os benefícios metabólicos tangíveis, uau! Essa intervenção simples não é só um escudo protetor. Ela ativa processos biológicos capazes de reverter para valer as marcas do envelhecimento sistêmico. Estamos falando da restauração imediata da glutationa, da redução significativa da gordura corporal e, vitalmente, daquela gordura perigosa no fígado. Sem contar que ela melhora o metabolismo a ponto de reverter a resistência à insulina e jogar lá para baixo os níveis perigosos de açúcar no sangue. Parte 2: Sono profundo e cognição. Se a longevidade já convence, os efeitos diários explicam por que esse suplemento viralizou tanto. A ciência aponta que tomar apenas 3 gramas desse neurotransmissor à noite atua como um regulador fortíssimo do nosso relógio biológico. O grande truque é que a glicina ajuda o corpo a reduzir ativamente a temperatura interna, o que é um passo obrigatório para o cérebro afundar naquele sono reparador. Na prática, a gente passa bem menos tempo rolando na cama para dormir e acorda sem aquela sonolência diurna, eliminando totalmente o clássico efeito zumbi causado por muitos remédios para dormir. E aqui vai um benefício super prático que muita gente acaba ignorando. Para quem tem o sono todo fragmentado porque precisa levantar de madrugada para ir ao banheiro, os ensaios demonstram que a glicina, antes de deitar, reduz notavelmente aquelas idas ao banheiro e a urgência urinária. E de quebra, ela ainda promove uma redução super saudável da pressão arterial enquanto a gente descansa. Uma verdadeira mão na roda.
Mas a proteção não para quando o despertador toca. Doses clínicas de 1 a 2 gramas protegem fortemente as nossas vias neurológicas. Por exemplo, ela melhorou a recuperação de indivíduos que sofreram derrames. E nas vias da saúde mental, ela eleva diretamente o humor, agindo na dopamina, prevenindo o afeto embotado, a apatia extrema e a temida anedonia, que é basicamente quando se perde a capacidade de sentir níveis normais de prazer e motivação no dia a dia. Parte 3. Um escudo para órgãos. Vamos traduzir essa cascata bioquímica para algo bem visual. Lá no nível celular, a glicina aperta um botão, uma via biológica chamada mTORC1. Na nossa digestão, apertar esse botão faz o intestino aumentar a força de umas proteínas que funcionam como cimento. Basicamente, ela faz uma selagem microscópica da parede do intestino. É uma arma direta contra a síndrome do intestino permeável, inchaço doloroso e refluxo. Ela neutraliza os danos das toxinas e afunda os níveis de inflamação agressiva, como o TLR4 e o IL6, que vivem corroendo o trato digestivo. E observando o restante do corpo é como uma blindagem do pacote completo. Começando pelo fígado, ela acelera muito a recuperação do órgão, atuando de forma positiva até contra os danos causados pelo excesso de álcool. Na visão, ela salva ativamente as preciosas células de Miller da degradação pelo alto açúcar no sangue. Nos rins, ela promove a excreção de citrato, o que essencialmente desarma e impede a formação daquelas dolorosas pedras nos rins. E, por fim, na estrutura óssea, ela instiga o aumento das células formadoras de osso, os osteoblastos, garantindo uma alta densidade óssea ao longo do tempo. 80%, sério, presta bem atenção nessa estatística. O uso de aproximadamente 10 gramas de glicina por dia exibiu a capacidade de amenizar os sintomas persistentes de resfriados e viroses em mais de 80% em certos grupos estudados. E a lógica por trás disso é genial. A glicina é a principal matéria-prima do colágeno do corpo. Então, com ela, a gente reforça maciçamente a nossa matriz de colágeno, criando uma literal e palpável parede física de defesa contra vírus e bactérias oportunistas. E para complementar essa muralha física do colágeno, ela também regula o próprio sistema de defesa ativo. Sendo um anti-inflamatório nato, o aminoácido meio que bate um papo com as frotas de células imunológicas locais, acalmando as reações exageradas. Isso é crucial para aplacar graves inflamações intestinais, inibir a superativação de mastócitos e, com isso, prevenir crises de reações alérgicas severas, já que ela impede o sistema imune de atacar falsas ameaças de forma tão agressiva. Parte 4. Como usar na prática. Bom, a gente falou de muita ciência, então como colocar tudo isso na rotina? A literatura médica nos dá algumas diretrizes fundamentais. A regra de ouro é uma dose de 3 a 5 gramas ingerida um pouco antes de deitar é a chave para destravar aquele descanso profundo e a performance mental do dia seguinte. Agora, como ela também ajuda a formar creatina e colágeno, quem tem objetivos físicos mais intensos pode ajustar essa ingestão diária para até 15 ou 20 gramas divididas ao longo do dia. E a melhor parte, que o próprio nome dela já diz, vem do grego para doce, é que a glicina tem um sabor super suave e levemente adocicado. Dá para misturar sem resistência nenhuma, num simples copo de água, sem precisar mascarar o gosto com nada artificial. E isso nos traz a nossa reflexão final. Como é possível que um composto tão absurdamente básico e barato possa ser um coringa oculto para nossa preservação celular? Entender essa discrepância brutal, essa quebra de paradigmas entre custo zero e poder biológico, é o passo fundamental para quem quer construir uma resiliência biológica real e embasada pela ciência. E aí, faz pensar, não faz?